Você já teve aquela sensação de olhar para a sua própria vida como se estivesse assistindo a um filme que não escolheu? As cenas passam, os dias se repetem e existe algo lá dentro, quieto e insistente, dizendo que você nasceu para um roteiro completamente diferente desse que está vivendo. Não é fraqueza sentir isso, é lucidez. É o sinal mais honesto que a sua consciência pode te dar de que a versão que você está apresentando ao mundo não é a versão real. É uma versão editada, reduzida, contida, moldada por tudo que te disseram que você deveria ser e que você, em algum momento, acreditou. Durante os próximos 7 dias, você vai passar por um processo que não tem nada de milagroso e tudo de transformador. Não vou te pedir para repetir afirmações no espelho ou fingir que está tudo bem quando não está. Vou te mostrar os 7 mecanismos exatos que mantêm a versão fraca de você no controle e como desativar cada um deles, um dia de cada vez, de forma permanente. A versão forte de você não está em algum lugar no futuro esperando para ser construída. Ela está agora, enterrada sob camadas de hábitos que você nunca escolheu conscientemente. E tudo começa com uma decisão que você pode tomar agora, neste exato momento. A decisão de parar de tratar o seu potencial como uma promessa para mais tarde. Se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, o conteúdo certo chega na hora certa e você pode ser o responsável por isso acontecer na vida de alguém que você ama. Vamos começar. O dia 1 vai mudar a forma como você se enxerga para sempre, a identidade que você defende sem perceber. A maioria das pessoas acredita que seus problemas vêm de falta de disciplina, de motivação ou de oportunidade. Mas a verdade mais profunda, aquela que poucos estão dispostos a encarar, é que seus problemas vêm da identidade que você defende todos os dias sem perceber que está fazendo isso. Identidade não é o que você diz que quer ser. Identidade é o conjunto de crenças que você repete para si mesmo com tanta frequência que elas se tornam invisíveis. São as histórias que você conta sobre quem você é, o que você merece, o que é possível para alguém como você. E o problema não é que essas histórias sejam falsas. O problema é que elas são tão familiares que parecem verdadeiras. Pense da seguinte forma: quando alguém te oferece uma oportunidade nova, um desafio fora da sua zona de conforto, o que acontece dentro de você antes mesmo de você pensar conscientemente? Existe uma voz. Ela é rápida, automática e convincente. Ela diz coisas como: isso não é para mim, eu nunca fui bom nisso, com certeza vai dar errado. Essa voz não é sabedoria, ela é proteção. E ela protege uma coisa específica, a identidade que você construiu ao longo dos anos para sobreviver, não para prosperar. O primeiro dia da sua transformação começa com um exercício radical de honestidade. Você precisa sentar, pegar um papel e escrever 3 frases que começam com as palavras "eu sou do tipo que". Não pense muito, escreva o que vier. Depois olhe para o que você escreveu e pergunte: essas afirmações me aproximam ou me afastam da pessoa que eu quero ser? Porque cada frase que você completa com uma limitação é uma cerca que você mesmo construiu ao redor da sua vida. A versão fraca de você não existe porque você é fraco. Ela existe porque em algum momento da sua vida foi mais seguro ser pequeno do que ser grande. Foi mais seguro não tentar do que tentar e falhar. Foi mais seguro se encaixar do que se destacar. E seu sistema interno, que é extraordinariamente eficiente em te proteger, aprendeu a lição. Ele aprendeu que a versão menor de você é a mais segura. O dia 1 é sobre reconhecer essa mecânica, não para se culpar por ela, mas para deixar de ser governado por ela de forma inconsciente. Porque você não pode mudar o que você não consegue ver, e a identidade limitante é, por definição, aquilo que está tão perto de você que você parou de enxergar. A transformação começa no momento em que você olha para dentro com a coragem de um cirurgião e a compaixão de um pai e diz: isso aqui não sou mais eu. Isso aqui é quem eu fui.
E quem eu fui me trouxe até aqui. Mas não é quem eu preciso ser para chegar onde quero ir. O tribunal interno que te condena antes de qualquer julgamento. Dentro de você existe um tribunal que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tira férias. Ele não descansa. E o pior, você é simultaneamente o réu, o promotor e o juiz. E na maioria das vezes o promotor ganha todas as causas antes mesmo do julgamento começar. Esse tribunal interno tem um nome técnico na psicologia, voz crítica interna. Mas esse nome suaviza demais o que ela realmente é. Ela não é uma voz gentil que quer o seu bem e às vezes exagera. Ela é um mecanismo implacável de sabotagem disfarçado de autocrítica saudável. Que ela usa as suas memórias, os seus fracassos passados, as palavras de pessoas que te feriram e as comparações que você faz com os outros como munição para te manter no lugar. A grande armadilha é que essa voz soa como você. Ela usa a sua linguagem, os seus exemplos, a sua lógica. Então você acredita que ela é a sua consciência, que ela está te protegendo da arrogância, do fracasso, da vergonha. Mas existe uma diferença fundamental entre a consciência e o crítico interno. A consciência te diz o que fazer melhor. O crítico te diz que você não é capaz de fazer melhor. No dia 2, o trabalho é criar distância entre você e essa voz. E a ferramenta mais poderosa para isso não é ignorar a voz, é nomeá-la. Pesquisas em neurociência mostram que quando você nomeia uma emoção ou um padrão mental, a atividade na amígdala, que é o centro do medo no cérebro, diminui significativamente. Você literalmente reduz o poder de algo ao dar a ele um nome externo a si mesmo. Então, quando a voz disser, você não vai conseguir, em vez de acreditar ou lutar contra ela, você diz, aí está o meu crítico interno. Ele está falando de novo. Essa simples mudança de perspectiva cria o que os psicólogos chamam de desfusão cognitiva. Você deixa de ser a voz e passa a ser o observador da voz. E observadores têm poder de escolha. Personagens em uma história automatizada não têm. Mas o dia 2 vai além do silenciamento do crítico. Ele é sobre construir o que chamamos de advogado interno. Toda vez que o promotor fala, o advogado precisa ter a oportunidade de apresentar a defesa. Não uma defesa ingênua que ignora os fatos. Uma defesa honesta que apresenta os fatos completos. Porque o crítico interno é especialista em seleção parcial de evidências. Ele lembra de todos os seus fracassos com clareza cirúrgica, mas convenientemente apaga todas as suas vitórias, superações e momentos em que você fez o que parecia impossível. O exercício do dia 2 é criar uma lista de evidências a favor de você. Liste 10 momentos da sua vida em que você foi mais forte do que achava que seria. 10 momentos em que você persistiu quando queria desistir. 10 momentos em que o resultado foi melhor do que o seu crítico interno havia previsto. Esse exercício não é sobre ego. É sobre construir um registro real e verificável da sua capacidade para que quando o tribunal interno se reunir, a defesa tenha material concreto para trabalhar. Porque, no final das contas, o tribunal interno condena não por falta de provas de sua competência, mas por falta de apresentação dessas provas. E a versão forte de você é aquela que aprende a ser o seu próprio advogado mais implacável. A disciplina que ninguém te ensinou. Governar a sua atenção. Vivemos na era da atenção fragmentada. Notificações, conteúdo infinito, urgências fabricadas e estímulos constantes treinaram o cérebro humano para uma coisa que destrói qualquer possibilidade de grandeza. A reatividade automática. A maioria das pessoas não dirige a própria atenção. Ela é dirigida. E quem dirige é o ambiente, o algoritmo, a opinião alheia e o desconforto do momento. E aqui está o ponto que poucos conectam. Você não pode construir uma versão superior de si mesmo com uma atenção que pertence a qualquer um menos a você. Porque tudo que você deseja criar, alcançar, transformar e se tornar exige um recurso que é absolutamente finito: a sua atenção concentrada e direcionada. A disciplina que não é ensinada nas escolas, que não aparece nos livros de autoajuda mais populares,
e que separa as pessoas que realizam das que apenas sonham é a disciplina da atenção governada. Não se trata de força de vontade no sentido convencional. Trata-se da capacidade de decidir, de forma consciente e repetida, onde a sua mente vai habitar em cada momento do dia. Os grandes realizadores da história, sem exceção, eram obcecados com o controle da atenção, não porque fossem robôs sem emoções, mas porque entenderam uma verdade fundamental. A vida se move na direção para onde a atenção flui com mais consistência. Se a sua atenção flui consistentemente para o que está errado, para o que falta, para o que os outros estão fazendo, para as distrações do momento, a sua energia criativa e construtiva é completamente drenada antes mesmo de você começar a construir algo. O dia 3 introduz uma prática chamada de auditoria de atenção. Durante 24 horas, você vai observar sem julgamento para onde a sua atenção vai automaticamente nos momentos de pausa. Quando você não tem nada específico fazendo, onde a sua mente vai? Para a ansiedade do futuro, para o ressentimento do passado, para a comparação com os outros, para o feed do celular? Essa auditoria vai revelar o mapa do seu sistema de atenção atual, e esse mapa explica muito sobre onde você está na vida. Depois da auditoria, o trabalho é criar o que chamamos de âncoras intencionais. São gatilhos físicos e mentais que você usa para redirecionar a atenção de volta para o que importa. Pode ser uma respiração específica, uma frase que você diz para si mesmo, um objeto físico que fica na sua mesa. O objetivo é criar um sistema externo que apoia o redirecionamento interno, porque no começo, governar a atenção requer esforço consciente. Com o tempo, se torna o novo padrão automático. A versão fraca de você é aquela que deixa a atenção ser sequestrada pelo que é urgente, barulhento e imediato. A versão forte é aquela que aprende a dizer, com clareza e sem culpa: isso não recebe a minha atenção agora, porque o que eu coloco a minha atenção agora é o que se torna a minha realidade amanhã. Destruir a narrativa do eu não mereço. Existe uma crença que opera nas camadas mais profundas da psicologia humana e que é responsável por mais sonhos abortados, mais relacionamentos destruídos e mais potencial desperdiçado do que qualquer outro fator externo. Essa crença não costuma aparecer com esse nome. Ela se disfarça de humildade, de realismo, de prudência. Mas no fundo, quando você desce até a raiz, ela tem um único rosto: a sensação de que você não merece o que deseja. Não é uma questão de lógica. Você pode ter toda a capacidade técnica do mundo, toda a inteligência, toda a oportunidade disponível, e ainda assim sabotar de forma sistemática tudo que começa a funcionar. Por quê? Porque no nível mais profundo da sua programação interna, existe um teto, um limite de quanto de bom você acredita que tem direito de receber. E toda vez que a vida começa a ultrapassar esse teto, o sistema interno entra em ação para trazer tudo de volta ao nível familiar. Esse fenômeno tem nome. Gay Hendricks, psicólogo americano, chamou de zona de contentamento, o limite inconsciente que cada pessoa define para si mesma sobre o quanto de sucesso, amor, saúde e felicidade ela se permite ter. E quando a vida ultrapassa esse limite, o sistema sabota. Não por maldade, por familiaridade, porque o cérebro prefere o sofrimento conhecido ao sucesso desconhecido. No dia 4, o trabalho é fazer arqueologia emocional. Você precisa rastrear de onde veio o seu teto. Na maioria dos casos, ele foi instalado na infância, através de mensagens explícitas ou implícitas que você recebeu de adultos que eram a sua referência de realidade. Mensagens como: gente como a gente não consegue isso, não seja arrogante, dinheiro não nasce em árvore, você acha que é melhor do que quem? Essas mensagens, repetidas em momentos de vulnerabilidade, criaram crenças que você carrega como se fossem suas, mas que, na verdade, pertencem a quem as disse. Identificar a origem do teto não significa culpar os outros pela sua vida. Significa entender que uma crença que foi instalada por experiência pode ser desinstalada por experiência. E o primeiro passo para desinstalá-la
é ver claramente que ela não é um fato sobre o universo. É uma opinião que você aceitou como fato muito cedo na vida. O exercício do dia 4 é uma declaração de merecimento. Não uma afirmação vazia, repetida sem convicção. Uma declaração construída sobre evidências reais. Você vai escrever em detalhes por que você merece o que deseja. Não como um exercício de ego, mas como um ato de justiça consigo mesmo. Porque a humildade real não é se diminuir. É ter uma avaliação precisa do próprio valor, sem inflar e sem deflacionar. A versão forte de você não é aquela que acredita que merece tudo sem esforço. É aquela que entende que merece os resultados do seu esforço, da sua coragem, da sua persistência e do seu crescimento. E que deixa de se auto-sabotar no momento em que a vida começa a responder positivamente a tudo isso. A força que nasce do silêncio, reconstruindo a relação com você mesmo. Estamos em uma civilização que tem medo do silêncio, não é exagero. Observe o comportamento coletivo. Filas de espera com todo mundo olhando para o celular, refeições com a televisão ligada, academia com fone de ouvido, carro com rádio, deitar para dormir com podcast tocando. O silêncio foi sistematicamente eliminado da vida moderna, porque o silêncio, quando encontrado, traz consigo algo que a maioria das pessoas prefere evitar: o encontro consigo mesmo. E o problema é que você não pode se transformar em alguém que não conhece. E você não conhece a si mesmo sem silêncio. Simples assim. Toda a barulheira constante não é apenas entretenimento. É uma anestesia coletiva que impede o autoconhecimento profundo, que é o pré-requisito de qualquer transformação real. Os grandes filósofos, líderes espirituais e pensadores da história tinham em comum uma prática: períodos regulares de recolhimento deliberado. Não porque fossem antissociais ou excêntricos, mas porque entenderam que a clareza sobre quem você é e o que você quer não vem de fora. Ela emerge de dentro, e só emerge quando o barulho externo para o suficiente para você ouvir o que está lá. O dia 5 introduz uma prática que vai parecer estranha no começo e se tornará indispensável com o tempo. 20 minutos de silêncio ativo por dia. Não é meditação no sentido tradicional, embora compartilhe elementos. É um período em que você se senta com você mesmo, sem nenhum estímulo externo, e simplesmente observa o que surge. Pensamentos, sentimentos, imagens mentais, impulsos, sem julgamento, sem tentar mudar nada, apenas observando. O que essa prática revela ao longo do tempo é extraordinário. Você começa a perceber padrões de pensamento que nunca tinha notado conscientemente. Começa a sentir a diferença entre o que você genuinamente deseja e o que você foi condicionado a desejar. Começa a ouvir uma voz mais quieta e mais sábia que fica completamente abafada durante o resto do dia barulhento. Essa voz quieta é o que as tradições de sabedoria do mundo inteiro chamam de consciência superior, inteligência interior ou self verdadeiro. Independente do nome que você dê, a experiência é consistente. Existe dentro de você uma fonte de clareza, criatividade e direção que só se manifesta quando você cria as condições para ela emergir. A versão fraca de você é aquela que foge do próprio silêncio, porque no silêncio, as perguntas que ela prefere não fazer aparecem com força total. A versão forte é aquela que aprende a sentar com essas perguntas, não como um martírio, mas como a prática mais honrosa que existe: levar a sério a própria vida o suficiente para examiná-la com atenção. Porque no final, você vai passar décadas vivendo dentro de si mesmo. A questão é se você vai ser um estranho nessa casa ou o seu habitante mais íntimo e mais honesto. Coragem. Não é ausência de medo, é uma tecnologia. Um dos maiores mitos sobre as pessoas que realizam coisas extraordinárias é que elas não têm medo, que elas são naturalmente corajosas, que o risco não as afeta da mesma forma, que elas foram feitas de um material diferente. Esse mito é confortável porque implica que o problema não é você, é a sua natureza. E se é a sua natureza, não tem o que fazer. A verdade, documentada extensamente tanto pela neurociência
quanto pela psicologia comportamental, é radicalmente diferente. As pessoas que realizam coisas extraordinárias têm tanto medo quanto você, às vezes mais. A diferença não está na ausência do medo, está na relação que elas têm com ele. A versão fraca de você trata o medo como um sinal de pare, como uma informação objetiva sobre o mundo que diz: essa estrada está fechada, esse caminho não é para você, esse risco é alto demais. Mas o medo não é uma informação objetiva sobre o mundo externo. O medo é uma informação sobre o seu sistema nervoso. Ele diz: isso é novo, isso é desconhecido, isso está fora do território que eu conheço. E o sistema nervoso interpreta tudo que é desconhecido como potencialmente perigoso, independentemente de ser realmente perigoso ou não. Quando nossos ancestrais ouviam um barulho estranho na floresta, era adaptativo ter medo. Era melhor reagir com medo a uma folha caindo do que ser comido por um predador. Esse sistema de alarme primitivo funcionou extraordinariamente bem para a sobrevivência física. O problema é que esse mesmo sistema está operando quando você pensa em falar em público, em começar um negócio, em terminar um relacionamento que não te serve, em pedir um aumento. O sistema nervoso não distingue o perigo físico do risco social ou do risco de fracasso. Para ele, tudo que é desconhecido dispara o mesmo alarme. O dia 6 é sobre desenvolver o que chamamos de competência no medo, não coragem heróica e abstrata. Uma tecnologia prática e aplicável. E essa tecnologia tem 3 componentes. O primeiro é o reconhecimento. Quando o medo aparecer, nomeie-o claramente. Estou com medo de que isso dê errado. Não, isso é perigoso demais. Diferença fundamental. O segundo componente é a investigação. Pergunte ao medo o que especificamente ele está protegendo. A resposta vai revelar a crença limitante por baixo do medo. O terceiro componente é a ação mínima viável. Identifique o menor passo possível que você pode dar na direção do que teme. Não o passo épico, o menor passo. E dê esse passo antes que o sistema de alarme encontre argumentos suficientes para te paralisar. Essa tecnologia, aplicada de forma consistente, produz algo que a neurociência chama de extinção do medo condicionado. Cada vez que você age apesar do medo e não morre, não é destruído, não perde tudo, o sistema nervoso atualiza a sua base de dados. O alarme começa a soar com menos frequência e com menos intensidade para aquele estímulo específico. A versão forte de você não é aquela que nunca tem medo. É aquela que desenvolveu a capacidade de agir enquanto o medo ainda está presente e que acumulou evidências suficientes de que o medo raramente estava certo sobre o que dizia que ia acontecer. O dia em que você para de pedir permissão. Existe um padrão que aparece de forma consistente na vida das pessoas que permanecem presas na versão menor de si mesmas. Elas esperam. Esperam pelo momento certo. Esperam pela aprovação de alguém. Esperam pelas condições perfeitas. Esperam que alguém as veja e diga: você está pronto. Você merece. Pode ir. E enquanto esperam, a vida passa e a versão que elas poderiam ter se tornado permanece em potencial não realizado. Esse padrão tem raízes profundas. Na infância, pedir permissão era literalmente necessário para a sobrevivência social. Você precisava da aprovação dos pais, dos professores, dos adultos em geral, para ter acesso ao que precisava. E o sistema aprendeu que a aprovação externa é o caminho para o que você quer. O problema é que muitos adultos continuaram operando com esse sistema infantil sem nunca o questionar. A filosofia objetivista de Ayn Rand, com toda a sua controvérsia, capturou algo absolutamente verdadeiro sobre a psicologia humana. Existe uma diferença fundamental entre viver orientado pelos próprios valores e viver orientado pela aprovação alheia. E essa diferença não é apenas filosófica, ela é operacional. Ela determina cada decisão que você toma, cada risco que você aceita ou recusa, cada sonho que você persegue ou abandona. Pedir permissão na vida adulta não aparece de forma óbvia.
Ele aparece quando você não publica o conteúdo que criou porque tem medo de crítica. Quando você não inicia o projeto porque espera ter mais experiência. Quando você não termina uma relação que te faz mal porque tem medo da opinião dos outros. Quando você não cobra o preço justo pelo seu trabalho porque acha que ainda não é suficientemente bom. Quando você vive a vida que os outros esperavam para você, em vez da vida que você escolheria se tivesse permissão. E aqui está a liberação radical que o dia 7 oferece. A permissão nunca vai vir de fora. Não da forma que você espera. Não com a clareza e a legitimidade que você imagina que vai sentir quando ela chegar. Porque a aprovação externa é um alvo em movimento. Cada vez que você a alcança, o alvo se move. Sempre vai faltar um pouco mais de experiência, um pouco mais de tempo, um pouco mais de condições, um pouco mais de certeza. A permissão para ser quem você é e para construir a vida que você quer só existe em um lugar, dentro de você. Não como um ato de arrogância, mas como um ato de responsabilidade radical consigo mesmo. Porque no final da vida, a única prestação de contas que importa não é a que você faz para os outros, é a que você faz para si mesmo. E a pergunta nesse momento não é o que os outros acharam, é se você viveu com a coragem de ser genuinamente você. O exercício do dia 7 é a declaração de autonomia. Você vai identificar uma área da sua vida onde você ainda está esperando permissão externa para agir. E vai tomar uma decisão concreta hoje, baseada nos seus próprios valores e na sua própria visão, sem consultar o tribunal da opinião alheia. Não um ato de impulsividade. Um ato de autoconhecimento e autoliderança. Você não vai sumir, você vai emergir. O título deste vídeo fala em sumir da versão fraca de si mesmo. Mas a verdade mais bonita e mais precisa é que você não vai sumir de lugar nenhum. Você vai emergir. Emergir debaixo de anos de condicionamento, de crenças herdadas, de medos que nunca foram questionados, de aprovações que nunca chegaram e de permissões que você esperou receber de fora quando elas sempre estiveram disponíveis dentro. A versão fraca de você não é um inimigo a ser destruído. É uma versão de proteção que fez o melhor que podia com o que tinha disponível em um determinado momento da sua história. Ela merece compaixão, não ódio. Mas ela não merece o comando da sua vida a partir de agora. Ao longo desses 7 dias, você trabalhou 7 dimensões diferentes da transformação. Você examinou a identidade que defende sem perceber. Você desafiou o tribunal interno que te condena antes de qualquer julgamento. Você aprendeu a governar a sua atenção em vez de deixá-la ser sequestrada. Você destruiu a narrativa do não mereço que sabota o sucesso antes mesmo dele chegar. Você reconstruiu a relação com o silêncio e com você mesmo. Você desenvolveu uma tecnologia prática para trabalhar com o medo em vez de ser governado por ele. E você parou de pedir permissão para ser quem você é. 7 dias, 7 práticas. 7 dimensões de uma mesma verdade. A versão mais forte de você não precisa ser construída do zero. Ela só precisa ser desobstruída, porque ela já existe. Ela sempre existiu. Ela estava apenas esperando que você se tornasse corajoso o suficiente para deixá-la emergir. E agora uma pergunta que eu quero que você carregue consigo. Se a versão mais forte de você já tomasse todas as decisões da sua vida a partir de hoje, o que seria diferente amanhã? Não precisa responder para mim. Precisa responder para você. E depois agir de acordo com a resposta. Se este vídeo tocou em algo real para você, se ele moveu algo por dentro, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir isso hoje. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso, porque toda semana tem conteúdo criado, com a intenção de te ajudar a construir a melhor versão de você mesmo. Isso não é só conteúdo, é um compromisso com a sua transformação. E eu fico feliz de caminhar essa jornada junto com você. Até o próximo vídeo.